Meus irmãos, minhas irmãs, como a nossa amiga disse, meu nome é Eudes, eu participo do grupo de oração Rafael, lá no bairro Vila Lemira, chegando ali em Colatina, né? A Dorinha hoje está junto com a gente, né, intercedendo. E nós temos um tema muito bom, né? O tema é: renuncie os teus pecados e segue-me. Vamos lá? Renuncie os teus pecados e segue-me. A palavra que eu gostaria que você abrisse está em Marcos capítulo 8, de 34 a 38. Grupo de oração Caminhando no Espírito. O Fred fala, né? Vocês falam que é o melhor grupo. É o grupo de oração mais bonito do Brasil. Mais bonito do Brasil. Então, no grupo de oração mais bonito do Brasil, Caminhando no Espírito, né? É Marcos capítulo 8, de 34 a 38. Vamos que vamos. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se lhe era perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os seus santos anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que palavra! Se alguém quiser seguir Jesus, é preciso renunciar. Quantas vezes eu estava em algum encontro dos meus filhos que moram fora, chegava e às vezes não dava nem para ver. Por quê? Eu não gosto dos meus filhos? Claro que eu amo os meus filhos, mas porque estava na missão. É essa palavra aqui, meus irmãos, porque o que quiser se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Poderíamos dizer como o seu Zé: ou vai, vamos lá, ou vai, ou racha, não é assim? Vamos lá, ou vai, ou você segue ou você não segue, não é assim, Isidoro? Então, meus irmãos, minhas irmãs, o núcleo rezando teve uma visualização, um campo verde de relva, uma planície em que se via um horizonte. Também a moção: ao seguir Cristo, precisamos renunciar a tudo. Sendo assim, Deus nos honrará e nos reconstituirá. Somos novas criaturas na palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, não existe vitória sem sacrifício. Vamos repetir isso? Não existe vitória sem sacrifício, nem sucesso sem esforço. Vamos lá? Nem sucesso. E o sacrifício é a cruz para se chegar ao pódio. Eu dizia em uma das pregações desses dias que na minha vida, nesses 61 anos que eu tenho, nunca foi fácil as coisas. Não me envergonho de falar. Tudo foi com muita luta,
com muita perseverança, com muito sofrimento. Nada veio de mão. Isso, nada. Foi muito custo, foi muito sofrimento. Nos trabalhos que eu já arrumei, alguns precisei ficar longe da família, as crianças pequenas. Mas então, meus irmãos, minhas irmãs, se hoje nós estamos casados há 42 anos, foi porque teve sacrifício. Como eu disse para você, nem sucesso sem esforço, e o sacrifício é a cruz. Para se chegar ao pódio, um piloto de Fórmula 1, ele tem que renunciar muitos prazeres. Um médico, ele precisa ficar, vocês que têm filhos, filhas na medicina, tem que ficar muito tempo fora. Você chora quando ele vai ficar longe, vai ficar um mês, vai ficar 2 meses. Então, esse jogador, esse piloto, ele deixou de passear. Esse médico, esse filho que se formou, essa filha que se formou, ele deixou de passear, deixou de beber, de ficar à tarde nas coisas da internet ou nos filmes. Privou de comer alguns alimentos. Porém, finalmente, ele foi coroado, ela foi coroada com a vitória tão desejada. O seu diploma, assim é você, assim sou eu, meus irmãos, minhas irmãs, para nós chegarmos um dia ao céu, nós temos que passar pela cruz. Temos que passar para conseguirmos vencer o pecado e um dia merecer a vitória final da glória eterna. Nós precisamos renunciar a muitas coisas. Um homem, uma mulher, para estar casado, ele precisa renunciar a muitas coisas. Não é isso? Uma mãe, principalmente a senhora, para você hoje cuidar desse filho, dessa filha, você foi o quê? Você foi psicóloga, você foi enfermeira, você foi médica, você foi advogada. Não é assim? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus disse: toma cada dia a sua cruz. Que dureza, né? Tome a cada dia a sua cruz. Esta foi uma das palavras mais duras de Jesus. Cada um de nós tem a nossa cruz para carregar. Amém? Você tem a sua cruz para carregar? Então, meus irmãos, às vezes temos vários tipos de cruzes. Algumas cruzes são produzidas ou feitas por nós mesmos. Somos nós mesmos que procuramos os problemas. O tema de hoje: renuncie teus pecados e segue-me. Um dia, um amigo meu, já até falecido, ele disse assim: Eudes, se for você, aí falou de um cara meio barra pesada lá do bairro, né? Se você e ele numa boate, eles vão ver você, porque esse cara, ele sempre está lá, e você está na igreja, não é assim? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, olha onde aquele cara está, olha ali, o que ele está fazendo, o que ele está conversando com aquela moça, ou vice-versa, o que aquela moça, o que ela está casada, ele é casado, não é assim?
As pessoas, sem querer, elas vão tomando conta da nossa vida, né? E nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, para conseguir renunciar. Pontos principais desse evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, de 34 a 38, o chamado. Jesus convoca a multidão e discípulos para declarar que seguir exige renúncia pessoal. Negue a si mesmo e aceitará a sua cruz. Negar a si mesmo. Segundo, a cruz não é apenas sofrimento, mas disposição de viver o Evangelho até as últimas consequências. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, vocês acham que nós que estamos aqui, né, não temos sofrimentos, não carregamos as nossas cruzes, né? Cada um de nós temos o seu sofrimento, temos a nossa cruz. E terceiro, para o ponto principal, é o valor da alma. O texto questiona o lucro de conquistar o mundo material à custa da salvação eterna. O que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se vier faltar a sua alma? Quantas pessoas na época da Covid morreram? Aquele bispo, né? Teve um bispo que morreu porque ele ia até os lugares, pegou o vírus. Quantos homens de Deus que não tiveram medo, meus irmãos, minhas irmãs? O meu nome, Eudes, eu nasci no dia de São João Eudes. Mamãe tirou o João, deixou só o Eudes. E esse homem, naquele vírus, naquela peste bubônica que teve lá no passado, ele saía, ele era um padre, né? São João Eudes era um pregador da palavra de Deus, e ele ia aos lugares aonde os religiosos daquela época não iam. E para não contaminar as pessoas, ele dormia num barril, para não contaminar as pessoas, e se tornou santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes o quarto ponto principal é a vergonha. Jesus alerta sobre não se vergonhar dele e de suas palavras nessa geração, prometendo reconhecimento na vida gloriosa. Quantas vezes nós temos vergonha de carregar a palavra de Deus com a gente? De falar, de ter uma camisa dessa daqui? De falar de Jesus, de convidar os nossos vizinhos a vir no grupo de oração? Na segunda-feira, na Santa Missa? Então, meus irmãos, Jesus disse: renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz significa, antes de tudo, não ser mais nada para si, e tudo para Deus. Como a gente diz, né? Só ganha quem perde. Vamos lá? Só ganha quem perde. Às vezes é melhor perder do que ganhar. Para você, irmãos, irmãs, que quer seguir Jesus, quer um dia estar aqui na frente, é preferível você perder do que ganhar. Perder as coisas deste mundo para poder ganhar o céu. Muitos querem Deus, mas poucos querem renunciar ao pecado. Você já observou? Muitos querem ir para o céu,
Muitos querem servir, muitos, mas poucos querem renunciar ao pecado. E principais pecados e atitude: primeiro, o orgulho, a soberba. Às vezes nós precisamos renunciar, às vezes não, sempre. Renunciar à soberba, ao orgulho. A pessoa se acha autossuficiente, se acha melhor do que os outros. Como eu já falei aqui com vocês, eu faço um trabalho na Pastoral Carcerária, que todas as quintas-feiras nós levamos o Evangelho. E uma coisa que eu sempre partilho com os presos: a gente vem trazer a palavra, mas a gente leva também a experiência de cada um de vocês. Em um determinado momento, eles provocaram um erro, estão lá pagando. Mas quinta-feira passada, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele disse assim: eu me sinto muito fraco. E a palavra que Deus me colocou no meu coração foi aquela de São Paulo: é quando eu sou fraco que eu sou forte. Meu irmão, olha só, ouvi de um preso que tem Deus no coração. O primeiro pecado, o orgulho, é soberba. Segundo, a impureza, a prostituição, a fornicação, a pornografia. Terceiro, o pecado da língua, a mentira, a fofoca, a calúnia, que é o evangelho de hoje. 4, o evangelho da igreja, tá? 4, sentimentos ruins: ódio, rancor, vingança, ira, mágoa, inveja. Meus irmãos, minhas irmãs, a inveja é um ódio disfarçado. Sabia disso? Eu bato no ombro da minha irmã, do meu irmão, mas com inveja no coração. E a inveja é um ódio disfarçado. Aí você fala assim: ainda bem que dentro da igreja ninguém sente inveja do outro pregador, do cantor. Você que pensa. Então, meus irmãos, sentimento ruim, idolatria, seitas, vícios. O que é um vício? É uma doença crônica e comportamental, caracterizada pela necessidade compulsiva de consumir uma substância, álcool, droga. Estava lembrando Isidoro, quantas pessoas que nós atendemos, no anjo de resgate, ou fora do anjo de resgate. Fomos lá num bairro, lá em cima, até Isidoro, aquela senhora morreu, aquela mulher que nós fomos lá naquele bairro, lá em cima. Botei o Isidoro em cima da moto: vamos lá, Isidoro, ajudar essas pessoas a vencer o vício do álcool, vício da drogadição. O vício também é realizar um comportamento de jogo, tecnologia, sexo, compra, mesmo ciente das consequências negativas. Uma vez uma pessoa falou assim comigo: rapaz, eu era viciado. Todo domingo eu ficava no boteco. Mas aí eu observei que ele transferiu o vício dele. Todo domingo ele ficava com um passarinho, com a gaiola na mão. Ele ia nesses lugares onde colocava briga. O vício só mudou de lugar. Amém? Irmãos, é renúncia. Nós não precisamos transferir o vício, mudar de um para outro. É preciso cortar na raiz. E como que a gente faz isso? Através da confissão. Procure aqui
na paróquia de vocês, ou paróquia mais próxima, o dia que o padre, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 982, ele diz assim: não existe ninguém, não existe pecado algum que a Igreja não possa perdoar, desde que a pessoa se arrependa. Amém? Então, meu irmão, o que está faltando para você procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão? Porque o mal nós temos que cortar pela raiz. Amém?